quem lembra aqui daquela passagem lá em João 8, daquela mulher que foi pega em flagrante de adultério, lembra? Muita gente conhece essa história em filmes, na leitura. Essa mulher, como diz a lei de Israel, a lei do povo judeu, dizia que a pessoa que fosse pega em flagrante de adultério, ela seria morta a pedradas ou apedrejada em praça pública. Era uma coisa muito cruel, aquela lei. Não que a lei de Deus fosse cruel, mas era a lei. Era a lei de quem fosse pego em flagrante de adultério e também pego em outros delitos também, a punição era severa. Por isso se chamava a lei de Moisés era uma lei muito dura, que o ser humano por si só não podia carregar. Então essa mulher foi levada até Jesus pelos fariseus e muitas das pessoas que acompanhavam e foi colocada diante de Jesus no intuito de testar Jesus, mas também essa mulher foi realmente pega em flagrante de adultério e seria condenada. Então aproveitaram a situação para tentar impor sobre Jesus essa condenação. Mas Jesus veio ao mundo para ser o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo e veio perdoar as pessoas. Jesus tinha e tem autoridade para perdoar as pessoas. Então, Jesus, com os acusadores que falaram com Jesus, olha, essa mulher foi pega em flagrante de adultério, e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus, abaixado, escrevendo no chão, assim, quem de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, todos eles, com as suas consciências pesadas, com as suas consciências, o acusando também, porque todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, cada um com o seu pecado. Então saíram da presença de Jesus e ninguém a condenou. Por quê? Porque a graça de Cristo naquele momento veio sobre aquela mulher. Então, aquela mulher naquele momento ela estava em Cristo Jesus. E foi isso que Paulo quis expressar. Ele disse assim, olha, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. Em algumas traduções diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, que estão em união com quem? Com Jesus. Mas também tem pessoas que entendem errado essa passagem, que também é associada a Efésios capítulo 2, que diz que a salvação é pela graça, e muitas das pessoas confundem a graça com liberdade para praticar pecados. Jesus não veio abolir a lei, Jesus não veio tirar a lei, Jesus não veio condenar a lei, ou seja, ele veio para que cumprisse a lei. Mas o ser humano por si só, ele não conseguia cumprir a lei, porque a lei de Deus era pesada demais para o ser humano, porque a carne é pecaminosa, ou seja, nossa natureza humana é pecaminosa. Quando Adão pecou, introduziu no ser humano, no homem, a natureza pecaminosa. Então é comum a gente ser atraído pelo pecado, querer pecar, querer fazer o errado. Mas Cristo veio para que nós viéssemos ser restaurados à essência de Adão antes do pecado. Porque Deus não fez Adão para pecar. Deus fez Adão para viver livre e santo. Adão era santo. Então, quando Adão pecou, a natureza ruim humana, ou seja, a vontade da carne, as obras da carne, foi colocada em Adão através do pecado. E Paulo continua dizendo o seguinte, Paulo continua dizendo no versículo 3, Deus fez o que a lei não podia fazer, porque a natureza humana era fraca. Jesus disse certa vez, lá em Mateus 26, 41, Jesus disse, a carne é fraca, mas o espírito está pronto, ou o espírito é forte. Por que Jesus disse isso? Jesus quis dizer que o ser humano sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Deus, sem ser guiado pelo Espírito, ele não é capaz de vencer a sua natureza humana. Ele não é capaz de vencer a sua carne, a sua própria vontade. Ele não é capaz. Ele não tem condições nenhuma de caminhar no caminho da lei, porque ele vai tropeçar. E eu sempre digo aqui que
a lei, Jesus não veio mudar nada, Jesus veio simplesmente trocar a maneira de punição. Por quê? Porque na lei a pessoa pagava no ato, à vista, pagava na hora, como aquela mulher iria pagar naquele momento. É como você compra no cartão de crédito e quando você compra no cartão de débito. Quando você passa o cartão de débito, desconta na conta, você já não está devendo nada. Mas quando você compra de crédito, a conta vai chegar. E quando a conta chega, é que é o pior. Então a graça, ela simplesmente não dá o direito das pessoas continuarem pecando, vivendo na carne e dizendo, olha, eu vivo na graça, eu sou salvo pela graça, eu estou salvo pela graça. Aquela conversa de uma vez salvo, sempre salvo, é mentira, conto da carochinha. Todo dia temos que nos salvar, vencer a carne. Mas para vencer a carne precisamos da ajuda do Espírito. Da ajuda do Espírito. Porque pela lei, aquela mulher seria condenada. Aquela mulher seria condenada. Mas com a ajuda de Cristo ela teve o perdão. Ou seja, não há condenação para quem está ligados em Cristo. Mas o que é ligado? Eu queria explicar para você o que é ligado em Cristo. Ligado em Cristo não é uma pessoa que aceitou Jesus, se batizou e pronto. Não, ligado em Cristo é quem está vivendo para Cristo, por Cristo. Vivendo para Ele e por Ele. Que luta dia por dia para não desagradar ou não colocar Jesus novamente naquela cruz. Para não ter que novamente oferecer o sacrifício do cordeiro para tirar o pecado. Porque antes na lei era assim. A pessoa pecava, era necessário que matar um bicho, um carneiro, um cordeiro, para que a pessoa que pecou fosse perdoada. Então Deus ofereceu o seu cordeiro, o cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E quando ele ofereceu uma só vez, para todas as pessoas que aceitou ele e que se propôs a viver pelo Espírito de Deus, não pecasse mais. E Paulo diz em Gálatas 5,16, digo porém, andai no Espírito e não satisfazei a vontade da vossa carne, ou seja, da nossa natureza humana. Quando se fala carne, está dizendo o quê? Natureza humana, nossos pensamentos, nossas vontades. Nós temos vontades pecaminosas, temos vontades ruins, vontades que vai contra a lei de Deus. Deus criou 10 mandamentos para Moisés viver provisório, ou seja, o povo vivia num mandamento provisório, que foi dito através de escrituras, de livros, passados pelos sacerdotes, profetas e juízes. Então, o que Jesus fez foi tirar os mandamentos, as leis, do papel e colocar dentro da gente, ou seja, o próprio Deus agora nos mostrando o caminho da lei, o próprio Espírito Santo nos conscientizando do que é certo, do que é errado, como devemos agir, o que devemos fazer. Ou seja, digo porém, andai no Espírito. Aí ele continua dizendo assim, olha, ele continua, Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na nossa forma humana, da natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus enviou Jesus como a gente, com a mesma natureza que nós. Só que Jesus, ele vivia e andava no Espírito, por isso Jesus não pecou. Porque Jesus, a prioridade de Jesus era obedecer a Deus, a lei de Deus. O Espírito de Deus estava nele. Tanto é que Jesus na cruz, para que ele viesse morrer, ele precisou dizer, Pai, na tua mão eu entrego o meu Espírito. Porque naquele momento tinha que se cumprir, ele tinha que estar totalmente vazio para receber os pecados de todos nós. Porque uma pessoa cheia do Espírito, o pecado não entra. O pecado não entra em quem está cheio do Espírito. Jesus precisava, naquele momento, se tornar o cordeiro que iria receber o pecado de toda a humanidade, para que nós não tivéssemos mais
o pecado, ou seja, a nossa dívida foi riscada. Nossa dívida foi riscada, como daquela mulher. Mas preste atenção na história da mulher. O que Jesus disse para ela depois que perdoou os pecados? Vá e não peques mais. Jesus disse a ela, vá e não peques mais. Ou seja, eu não vou estar aqui para te defender novamente, para te justificar novamente, para poder tomar a sua frente novamente. Jesus estava dizendo assim, olha, você só tem uma chance, aproveita, aproveita. Aí no versículo 4, ele diz assim, Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a nossa natureza humana. Deus fez isso para quê? Para que a lei fosse cumprida. Tem gente dizendo aí que a lei não vale mais. Nós vivemos na graça. A graça veio para que a lei fosse cumprida. Porque ninguém conseguia cumprir a lei. A graça veio para nos dar a chance de conserto, a chance de arrependimento, a chance de nós chegarmos diante de Deus e justificar os nossos pecados. A lei veio para isso, ou a graça veio para isso. Mas tem gente achando que a graça veio para poder dar o lugar dele fazer o que quiser e achar que vai estar tudo beleza, porque agora eu estou na graça. Agora eu estou na graça. Não foi isso que Paulo estava dizendo. Não foi isso que Jesus veio fazer. Ele diz assim, eu vim para que a lei se cumprisse, para cumprir a lei. Ele não veio para tirar a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele veio para isso. Jesus veio para isso. Foi isso que Paulo queria dizer quando disse aos romanos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, que estão ligados com Jesus, vivendo com Jesus, caminhando com Jesus, seguindo Jesus. Quando a pessoa segue os seus próprios pensamentos, as suas próprias vontades, então ela vive segundo os seus pensamentos, suas próprias vontades, ou seja, a vontade da carne. Vive segundo a sua própria natureza e não há nele o quê? O condutor, que é o Espírito Santo. Não há condução divina na vida dela. Porque quando ela tem a condução divina, a lei está dentro dela. A lei está dentro dela. Então não há lugar para pecado. Não há lugar para dar brecha para o maligno. Não há lugar para fazer a vontade da própria carne. Não há lugar. Nós precisamos andar em espírito, no espírito, obedecendo o espírito. Versículo 5: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada pela mesma natureza. Olha, a pessoa que vive na natureza humana tem a sua mente controlada pelo quê? Pela sua própria natureza. Já viu aquela pessoa que quando alguém pisa no pé dela, ela lá o que ele já sabe logo, sobe o fervor, sobe a natureza humana, vem logo, aparece a carne, a vontade aparece de agarrar no pescocinho. Já viu aquela pessoa que quando está passando por dificuldade, a primeira coisa que ela encontra pela frente é a solução para resolver seus problemas na força do braço? Ou que os pensamentos dela são pecaminosos, não suporta nada, não consegue cumprir a lei. Agora imagine os 10 mandamentos para essa pessoa cumprir. 10 mandamentos. 10 mandamentos. 10 mandamentos. Imagine o povo de Israel tendo que cumprir 10 mandamentos. Um povo que viveu diante dos sacerdotes, dos juízes, dos ensinamentos judaicos, numa tradição. Agora imagine nós, gentios, com culturas diferentes, pensamentos diferentes, nos países cheios de gente, cheio de cultura misturada, para cumprir a lei. Imagine, cumprindo a lei. Olha, cumprindo a lei. Hein? Para não fazer deuses, não usar o nome de Deus em vão. Já pensou a gente viver assim? Guardar o dia sagrado. Eu fiquei pensando quando eu estava escrevendo essa mensagem. Eu fiquei, rapaz, eu não consigo ver. Eu ia cair logo nesse mandamento aqui, ó. Eu ia cair logo nesse mandamento aqui.
o nome de Deus em vão, porque toda hora a gente fala o nome de Deus à toa. Nós íamos cair logo nisso aí. Já imagine, no tempo da lei, ninguém falava o nome de Deus para nada. Ninguém usava, por isso que existe um bocado de nome, já viu? Jeová, Rafá, já viu? Adonai, porque ninguém dizia o nome do Eterno. Hoje virou brincadeira, já viu? Todo mundo chamando o Eixo, chamando o nome dele. Já viu? Está todo mundo pronunciando o nome de Deus à toa, em vão. O nome de Deus não era pronunciado, o pessoal criava outros nomes para não chamar o nome de Deus. Porque era muito sério. Mas Jesus, quando rasgou o véu e nos deu acesso ao santuário, Ele nos deu acesso a ter intimidade, a não ser mais escravo, mas sim filhos. E filhos chamam o Pai pelo nome, com intimidade. Mas para isso precisa viver no Espírito. Precisa viver no Espírito. Viu? Deixa eu ver. Isso. Deus condenou o pecado da nossa natureza humana. Por que Deus condenou o pecado da nossa natureza humana? Qual foi a ordem que Deus deu a Adão? Quem lembra? A ordem que Deus deu a Adão foi o quê? Olha, tu pode comer de qualquer fruto do meio do jardim, menos da árvore que está no meio do jardim. Era só uma ordem, não era uma lei. Era só uma ordem. Adão descumpriu e Deus foi obrigado a criar várias leis para conter o pecado do homem. Então Deus condenou a desobediência do homem, ou seja, tudo que é desobediência a Deus é o pecado. Deus criou só fez os derivados disso. Somente isso. Só criou os derivados. Ele pegou a matéria-prima que é pecado e começou a mostrar os derivados do pecado. O que é feito com o pecado. Ou seja, o pecado é a desobediência. O que Adão fez foi desobedecer. Desobedecer. Aí veio, pela desobediência, veio todos os outros malefícios que o ser humano tem. Veio todos os malefícios. Aí Deus começou a olhar os piores e começou a dizer, ó, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Para quê? Porque o homem, ele, 1600 anos, depois do pecado de Adão, até o dilúvio, mais ou menos isso, 1600 anos, olha o que aconteceu. O homem, ele se degradou a tal ponto e Deus ficou quieto. Deus se revoltou que ia destruir toda a raça humana da terra. Por causa da desobediência, por causa da maldade. Gênesis 6 diz, porque multiplicou a maldade do homem sobre a terra. Deus se arrependeu de ter feito o homem e decidiu destruir a raça humana. Mas um homem tinha na terra que vivia praticando a obediência a Deus, que era Noé. Então Deus deu uma nova chance e preparou o seu plano. E preparou o plano dele. Quando teve o dilúvio, novamente a natureza pecaminosa do homem fez novamente o filho de Noé pecar. E o pecado foi introduzido novamente. Aí você vai encontrar em Gênesis, você vai encontrar Abraão, Deus chama Abraão e faz uma aliança. Uma aliança. A primeira aliança. A de Abraão, de uma grande nação. Mas Deus já tinha o plano, tudo traçado. E aí, depois Deus leva Abraão lá no topo do monte e pede Isaac. E ele aponta para Jesus ali. Aponta para o cordeiro que ele ia oferecer. Ele pede o filho único de Abraão, apontando para nós o que ele iria fazer no futuro para trazer a humanidade para perto de volta. Trazer para perto dele novamente, para redimir o homem. Então, como Abraão, ele deu Isaac, sem poupar, sem medir esforço, Deus também estava prometendo que iria dar o filho dele também, único, para nos redimir e tirar a condenação que havia sobre a nossa vida. Cristo Jesus, o Cordeiro Santo que Deus ofereceu para tirar nossos pecados. Por isso que não há condenação para quem está ligados em Cristo. Não só em Cristo, é ligados em Cristo, junto com Jesus, vivendo para Jesus. Vivendo para Jesus. Aí vamos lá para o versículo 6, para a gente passar para Efésios. Versículo 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Olha a diferença. Quem tem a mente, nessa linguagem, porque eu gosto dessa Bíblia, porque já diz da maneira
bem clara. Quem é controlado, tem a mente controlada pela natureza humana, pela vontade de si próprio, ela morre espiritualmente. Já reparou? Que quando nós somos controlados pelo Espírito, nós oramos, nós nos arrependemos, nós buscamos, nós nos consertamos, nós somos sensíveis à voz de Deus. Quando nós ouvimos que aquilo está errado, a gente se conserta. Quando o Espírito Santo diz assim, ó, isso aqui não está certo, vamos consertar, muda de direção, está indo pelo caminho errado. Nós somos sensíveis, nós ouvimos a voz de Deus e nossa mente é controlada por quem? Pelo Espírito de Deus. Mas quando nós não damos ouvido, preferimos viver na nossa própria vontade, aí nós morremos espiritualmente, porque o Espírito de Deus, vamos dar um exemplo? A Bíblia diz que andará dois juntos se não tiver de comum acordo. Está você e Jesus andando, o Espírito Santo, andando. E aí ele chega para você, olha, não vá por aí não, por aí está errado, vai quebrar a cara. E você, mas eu não quero saber não. E nunca ouve o conselho de quem está andando com você. Nunca tem comum acordo. O que ele faz? A pessoa separa. Ela vai e se separa, procura o rumo dela. Ó, não dá para andar com você, que você não concorda comigo, vai sozinho. E ela vai morrendo espiritualmente, ou seja, perde o Espírito de Deus. Mas quando a pessoa é guiada pelo Espírito, ou seja, olha, pede orientação a quem sabe mais. E aí, parceiro? Vamos usar a linguagem de hoje. E aí, parceiro? Vou para onde? Faço como? Aí o parceiro, o Espírito Santo, não, é por aqui, o caminho é esse. Então a pessoa vai para o caminho da salvação, como diz a palavra. Ele tem salvação e paz. Salvação e paz. Porque precisamos viver para Deus. Precisamos estar ligados em Deus. Precisamos estar perto dEle. Quando Jesus estava no Getsemane, como eu falei nesse instante, em Mateus 26, Jesus estava lá. Jesus foi orar e deixou os discípulos o quê? Vigiando. Eles estavam tão mortos espiritualmente que ele não conseguia vigiar. Aí Jesus fala para eles, olha, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Vocês não conseguem nem vigiar. Por quê? Porque eles estavam mortos espiritualmente. Estavam despreocupados, estavam vivendo ao léu. Eles não estavam ligados em Cristo. Eles estavam ali com Jesus, andando, mas estavam desligados de Jesus. Quando nós estamos ligados, nós estamos atentos. Então, a lei não nos condena, nada nos acusa, porque estamos vivendo segundo a vontade do Espírito Santo. Então não há condenação, ou seja, ninguém vai te apontar um erro, porque você está vivendo segundo a lei de Deus que está dentro de você, lhe conduzindo, lhe dizendo como é que tem que fazer. E você obedientemente, você obedece e faz as coisas certas. Então, se você faz o que é certo, não há condenação. A Bíblia diz em Romanos 13, diz assim, toda alma seja sujeita à autoridade, não é isso? E diz, aquele que se opõe à autoridade, está trazendo condenação para si. Mas quem obedece à lei não teme a autoridade. Ou seja, ninguém vai querer te prender, te acusar, ninguém vai querer te condenar. Por quê? Porque você não pratica a coisa errada. Você está longe do pecado, longe das coisas erradas. Você está perto de Deus, fazendo o que é certo, ninguém vai te acusar. Quando a pessoa é um cidadão de bem, a polícia não pode prender. Quando a pessoa é um cidadão de bem, que anda certinho, que faz tudo certo, ninguém pode acusar ela. E mesmo que alguém vá acusar, ela tem um justificador, tem alguém para defender, um advogado, tem lá, tem para proteger. Por quê? Porque tem as provas que a pessoa é direita. Então quando a gente erra, então nós vivemos, olha, na condenação da lei. A lei veio para apontar o nosso pecado, para dizer, ó, isso é pecado. A lei veio para dizer, ó, isso aqui é pecado. Se eu adulterar, a lei vai dizer, ó, lembra que não era para adulterar? Isso aí é pecado, adulterou. Se eu disser um falso testemunho, a lei vai dizer, olha, não pode dizer falso testemunho, porque está escrito na lei. O que você hoje tem regras. Se você vai tirar uma habilitação, você faz um curso de direção, um curso teórico para aprender a legislação de trânsito, chama uma lei. E lá tem as regras da lei. Quando você sai daquela regra, ou seja, da seta para a esquerda, vai para a direita, avança o sinal vermelho, você fez o quê? Infringiu uma lei. Então você é punido por aquilo. Mas se eu ando correto, nada pode me condenar.
Não vai vir o papelzinho verde com o valor da conta lá para pagar e os pontos na carteira. É como a lei. Se eu vivo no Espírito, não na minha carne, ou seja, nos meus próprios pensamentos, então nada vai me condenar, nada vai me apontar, nada vai me julgar, nada vai dizer, olha, ali está errado, nada vai apontar para mim, porque não há pecados. Porque eu estou vivendo segundo o Espírito de Deus. Segundo o Espírito de Deus. Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 4, verso 22. Eu queria que você acompanhasse comigo. Você em casa também acompanha comigo. Efésios 4, 22. Nós precisamos entender isso. O que é a lei? Por que o povo pensa que a graça lhe dá o direito de pecar? Não dá. A graça lhe dá oportunidade de conserto. A graça lhe dá oportunidade de se consertar. E não o direito de pecar. E a gente só consegue cumprir a lei através do Espírito Santo. Quem não vive no Espírito não consegue cumprir a lei. Diz assim, olha. Versículo 22. Efésios 4, 22. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, que estava sendo destruída pelos seus próprios desejos e enganos. Vamos ler mais uma vez? Portanto, abandonem o quê? A velha natureza de vocês. Ou seja, era o quê? A natureza de outrora. A natureza humana. A velha natureza é o quê? A natureza de antes. Larga fora, joga fora aquela natureza de antes de viver para Cristo. Quando nós chegamos na presença de Deus e nós aceitamos Jesus como o Cordeiro de Deus que veio tirar nosso pecado, aceitamos o perdão de Deus, e ele diz assim como aquela mulher lá, né? Vá e não peques mais. Nós temos que agarrar a oportunidade e abandonar a velha natureza. Aquela mulher, creio eu, que ela nunca mais adulterou, porque ela foi pega em flagrante de adultério. E ela iria morrer. A condenação era certa. E Jesus deu a ela uma nova oportunidade. Ou seja, pagou a dívida dela ali, riscou. E disse assim, agora tu está livre. Não tem condenação para você, porque você está ligado em mim. Se permanecer ligada em mim, não vai haver condenação mais. Acabou. Acabou. Então joga fora a velha natureza. Ou seja, não peca mais. Não peca mais. E ele diz assim, ó, versículo 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. O coração, a mente de vocês sejam renovados. Ou seja, ó, já pegou um celular dando um problema? E aí tem que atualizar, formatar, deletar tudo. Aí reseta, apaga tudo porque está dando bug. Foi isso que Deus fez. Apagou tudo, tira tudo aí, ó. Apaga a memória velha, está cheia de vírus. Tira essa memória velha aí, deleta tudo e bota o programa do Espírito. O programa novo. O programa novo não dá problema. O programa novo não erra, não trava, não cai conexão, não entra vírus, não contamina. O programa novo, ele é feito pelo Espírito Santo. Ele que controla a nossa mente para o caminho certo da salvação. Ele que nos conduz pela direção certa. Ele que nos leva pelo caminho certo. E ele continua dizendo ainda, no 24. Vistam-se com a nova natureza criada por quem? Por Deus. Que é parecida com a sua própria natureza. E que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. A natureza que o Espírito Santo está colocando em você é a natureza igualmente a de Deus. Ó, incorruptível. Ó, incorruptível. Deus nunca se corrompeu e nunca irá se corromper. Quem está ligado em Cristo não é condenado. Quem está ligado em Cristo não tem condenação. Não pode ser acusado. Ninguém pode acusar Deus.
Ninguém pode condenar Deus. Quem está ligado em Cristo é perfeito, é santo. Quem está ligado em Cristo, olha, tem intimidade, tem um relacionamento, está bem. A pessoa passa e todo mundo diz: ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque o caráter de Deus está nela. O caráter de Deus está dentro dela. Ela não precisa mais de um livro de regrinhas. Olha, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Paulo diz aos Colossenses: se vós viveis em Cristo, Colossenses 2:8, 2:10. Se vós viver em Cristo, por que ainda carrega de ordenança? Tais como não prove, não toque, não faça. Ele diz: se Cristo é o cabeça de vocês, por que vocês vivem ainda cheio de ordenança? Ou seja, quem é guiado em Cristo não precisa ditar ninguém ditando regras para ela, porque ela sabe o que tem que fazer. Ela sabe muito bem o que tem que fazer. Já viu aquele filho obediente que você tem em casa? Que você fala com ele: olha, vou sair para trabalhar, ó, você já sabe o que tem que fazer. Então não precisa estar dizendo a regrinha, você já sabe o que tem que fazer. E quando chega está tudo certinho. Mas o menino que é desobediente, a mãe diz: olha, vou sair, olha, faz isso, faz aquilo, isso aqui, vou deixar anotado na geladeira, como eu disse outro dia aqui. Olha, e o menino olha: sai, vou fazer não. Por quê? É teimoso, desobediente. Mas o que é obediente, ligada na mãe, ligada no pai, que cumpre os mandamentos, que já está dentro dele a natureza boa, não precisa dizer nada. Não precisa dizer que ele tem que fazer o dever de casa, não precisa dizer que ele tem que estudar, não precisa dizer que ele tem que ir lá arrumar as coisas dele. Não precisa, é bom filho. Por quê? O adorador é obediente, o cheio do Espírito é guiado pelo Espírito. Não tem nele vontade própria. Não existe nele vontade própria. Ele não tem dentro dele a sua própria vontade, dizendo assim: ah, eu vou fazer porque eu quero fazer. Não. Jesus disse assim: ó, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele falou assim: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Porque Jesus era guiado pelo Espírito. A natureza de Jesus era de Deus. A natureza de Jesus era a mesma de Deus, era a natureza divina e não terrena. Ele tinha um corpo terreno, mas a natureza dele era divina. Você tem um corpo terreno, eu tenho um corpo terreno, mas a nossa natureza tem que ser divina, espiritual e não carnal. A nossa mente tem que ser guiada por Deus, pelo Espírito Santo e não por nós mesmos, não pela nossa carne, não pela nossa carne. Foi o que ele disse, repetindo: vistam-se com uma nova natureza, criada por Deus, é forte. Foi Deus quem criou essa natureza para a gente. Deus preparou uma natureza e deu a gente. A natureza que ele tinha dado a Adão no paraíso, e Adão jogou fora. Deus deu a gente, através de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado, e por um só homem veio a salvação. E uma vez eu preguei aqui, eu acho que tem tempo isso. Adão te tirou do paraíso e Jesus te trouxe de volta. Jesus trouxe a gente para o paraíso novamente, para a gente viver uma vida santa. Uma vida santa. E ele diz assim: olha, que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Nós temos que viver uma vida correta e dedicada a Deus, para Deus, por Deus, e não para a gente. Quando a gente prioriza a nossa vontade, a gente acaba pecando. Mas quando a gente dá prioridade à vontade de Deus, a gente não peca. Jesus no deserto deu prioridade à vontade do Pai e não a dele. Ele estava com fome, mas a prioridade era obedecer, era fazer a vontade de Deus. Por isso que não há condenação para os que estão em Cristo. Não tem condenação. Por isso que eu comecei a mensagem falando daquela mulher pega em flagrante de adultério, porque a lei condenava ela. Mas Jesus deu a chance da gente novamente voltar e viver uma vida santa. Cabe a cada um, cabe a mim e a você andar no
Espírito. Andar no Espírito. No Espírito. Cabe a cada um andar no Espírito. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. A gente lê muito Romanos 8, versículo 1, mas não lê o restante. Nós temos que ser controlados pelo Espírito. Muita gente está vivendo hoje controlada pelo achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho. Esse negócio de eu acho é a pior coisa do mundo. Eu acho. Esse eu acho. Eu tenho medo desse eu acho. Volta e meia eu me pego com esse negócio de eu acho isso. Quando se refere à palavra de Deus. Eu agora estou tendo cautela, muita cautela. Quando eu leio alguma coisa e eu não consigo entender e eu fico, eu acho. Eu prefiro nem pregar e nem falar para ninguém. Eu guardo aqui até eu aprender, até Deus me falar como é. Porque eu já falei muita coisa no passado que hoje eu vi que foi minha mente carnal. Minha mente carnal. Paulo diz aos Romanos quando ele começa, Romanos 1, 22. Achando-se sábios, tornaram-se loucos na sua carnal compreensão. E mudaram a glória de Deus à imagem de quadrúpede, réptil, ou seja, de animais. Paulo disse para os romanos. Porque naquela época os romanos eram um povo que controlava metade do mundo. Era o povo que tinha mais conhecimento jurídico, acadêmico, filosófico. Então eles viviam muito dentro de filosofia. E essa filosofia dele maluca trazia a eles o homossexualismo entre eles. Os romanos praticavam muito isso. Tinha muito homossexual entre os romanos. Muito pecado, muita maldade. Tanto é que os romanos pegavam as pessoas, espetavam numa vara e matavam lá ou crucificavam os detentos. Era um povo ruim, com a natureza ruim. E aí Paulo chega pregando para o povo de Roma. E graças a Deus Paulo ganhou muitos para Jesus. Paulo conseguiu alcançar muitos. Eu louvo a Deus pela vida de Paulo, porque foi o que teve coragem de desbravar o apóstolo dos gentios, que pregou para os gentios. Ele passou pela Grécia, pela Ásia, Mesopotâmia. Paulo pregou para muita gente, pela Etiópia, por muito lugar. Paulo passou. E ele terminou a vida dele em Roma. Terminou a vida dele em Roma, fazendo a vontade de Deus. Quando um profeta chegou para Paulo e disse para ele que ele ia morrer, iria ser preso e morrer, Paulo não quis saber. Paulo foi e obedeceu o que Deus disse e foi para lá. Pediu julgamento, foi adiando até chegar lá para ser julgado pelo o mangangão o principal, o César. Passou por naufrágio, enfrentou tudo, mas não negou a sua fé. Vivia no Espírito, na vontade de Deus. Precisamos nos dias de hoje viver a vontade de Deus no Espírito Santo, para que não haja condenação sobre a gente. Para que não haja nenhuma condenação. Se nós vivermos em Cristo, nenhuma condenação virá sobre a gente. Precisamos nos consertar. Precisamos buscar o Espírito Santo. Precisamos buscar estar ligado com Jesus. E como pastor eu fico ligado com Jesus? Agora que vem a melhor parte. Fazendo o que você está fazendo agora. Ouvindo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é através da fé que nós nascemos do Espírito. Porque é necessário que nós creamos em Deus para que o Espírito de Deus venha a ser manifesto em nós. Quando a gente crê e aprende, a gente bota em prática e nós nos aproximamos mais de Deus através do quê? Da prática da bondade, da prática do amor, da prática da caridade, do arrependimento. Aí a gente se aproxima de Deus. Quando a gente vai ficando sensível e a gente fica controlado. Nós ficamos controlados. Outro dia foi Lucas que eu peguei um exemplo aqui outro dia para montar nas costas, não foi, Lucas? Montando as minhas costas para carregar o peso. Eu ia pegar outro exemplo aqui, mas eu acho que vocês já entenderam. Já viu aquela pessoa que você pega no braço e você está querendo conduzir ela e ela está teimosa, não quer, e endurece o braço e não deixa?
Tem gente que é assim com o Espírito Santo. Ele quer conduzir, a pessoa deixa, eu vou só, eu sei. Essas pessoas assim não conseguem chegar perto de Deus. Mas quando Deus pega, me dá tua mão, meu filho, deixa eu te levar. E a pessoa vai atrás. Tem velhinho que é teimoso. Fui atravessar uma velhinha na rua outro dia ali. Não sou velha não, deixa que eu vou. Aí eu, fazer o quê? Então, ela estava correndo um risco. Mas eu fiz a minha parte. Mas tem velhinho que pega, não, deixa aí, pega na mão, deixa aí. Essas pessoas são mais sensíveis. Mas tem gente que é teimosa. A mesma coisa Deus faz com a gente. Tem gente que Deus está pegando na mão, deixa eu te levar, rapaz. Deixa eu te ensinar. Deixa eu aproximar você mais do filho. Deixa. E a pessoa está dizendo assim, não, eu sei como é, não precisa não. Oxe, eu sei. Eu já sou crente. Eu já vou na igreja. Eu já oro. Mas Deus está dizendo, não é assim não. Tá bom. Vive na tua carne, na tua vontade, na natureza humana, que você vai acabar morrendo espiritualmente. Mas se você viver no Espírito, você vai encontrar a graça de Deus e nenhuma condenação irá sobre você. Porque pela graça sois salvos.